galera, professor Arthur Damasceno na área, voltamos e agora a nossa conversa é sobre a nossa segurança pública. Artigo 144 do texto constitucional, dispositivo importantíssimo para você que se prepara para concursos da segurança pública, né? A Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, esses nossos dispositivos que exigem o exame do artigo 144. Coisa rápida, porque aqui a gente tem um bate-papo muito tranquilo, apenas um artigo, como disse, o artigo 144, e quando as questões aparecem sobre a segurança pública, sobre esse nosso artigo 144, essas questões, em regra geral, elas trabalham a literalidade do texto constitucional. Por quê? Porque aqui a gente não tem tanta informação jurisprudencial ou até mesmo no campo doutrinário para desenvolver. É um dispositivo mais fácil de se desenvolver. Vamos lá. Artigo 144, na telinha, faz a leitura comigo. Caput diz: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí nós temos os nossos órgãos de segurança pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, corpos de bombeiros militares e as polícias penais, federal, estaduais e distrital. Este último inciso, inclusive, uma inserção oriunda da emenda constitucional 104 de 2019, né, que elevou ali os agentes penitenciários como policiais penais, passou a ser considerado um órgão de segurança pública descrito, previsto aqui na nossa lista de órgãos do 144. Importante é lembrar também de um detalhe, né? A gente vê nesse caput, estamos tratando a segurança pública como um dever do Estado, como uma obrigação do Estado, todavia, uma responsabilidade de todo mundo. A responsabilidade é minha, tua, o direito é meu, teu, nosso, responsabilidade, direito de todos, mas uma obrigação do Estado, tá? Então, toma cuidado. Tem questão que muitas vezes modifica isso aqui, dizendo que é um dever de todos, ou até mesmo trabalhando ser a responsabilidade de todos, e isso acaba te fazendo achar que está errado. Não. A responsabilidade é de todo mundo. O direito também é de todos. Todavia, a obrigação, o dever de prestar a segurança pública é um dever do Estado. E mais um detalhe: quando nós olhamos para a segurança pública, é muito importante enxerguemos aqui um direito social. Tá? É um direito social, inclusive quando determinado ser dever do Estado. Uma obrigação do Estado, a ideia do fazer, a ideia do exercer prestações positivas. E aí a gente lembra daquela conversa, lá no início de tudo, quando ainda desenvolvendo a teoria a teoria geral dos direitos fundamentais, quando analisando em especial as gerações dos direitos fundamentais, as dimensões, direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, ter a segurança pública como um direito de segunda dimensão, um direito que exige prestações positivas do Estado. A ideia do agir, ações afirmativas, políticas públicas exercidas no âmbito da segurança pública. A segurança é um direito social. E a segurança é citada no artigo 6º da nossa Constituição, aquele dispositivo que traz os direitos sociais em espécie. Legal? E aqui, conforme vimos, nós temos também os órgãos de segurança pública. Eu vou parar um pouquinho só para fazer uma anotação nessa nossa tela sobre esses órgãos de segurança pública. Lembrar que você vai ter aqueles órgãos que exercem atividade de polícia preventiva, aqueles órgãos que exercem atividade de polícia judiciária, ou chamar também de polícia administrativa, né? Ou até mesmo atividade de polícia ostensiva. Tá? A ideia é ter a polícia preventiva, ou órgãos de segurança pública que exercem atividade de polícia preventiva, é evidenciar nesse momento que são aqueles órgãos de segurança pública que atuam na prevenção, que atuam buscando evitar com que o crime que aconteça, né? E de uma forma ostensiva, no âmbito estadual, nós encontramos as polícias militares. As polícias militares, nas rodovias federais, nós temos as polícias, ou a Polícia Rodoviária Federal, nas ferrovias federais, nós temos a Polícia Ferroviária Federal. Legal? Mas lembrar que
Quando a PM, em âmbito estadual, né, em caráter regional, não consegue exercer a prevenção do crime, ou não evita, né, nós já temos uma atividade da Polícia Civil, que vai exercer atividade de polícia judiciária, né? Agora não mais na prevenção, mas na apuração, na investigação, na autuação daquele pretenso autor do crime, assim como quando olhando competências de polícia judiciária da União, nós já teremos a Polícia Federal, competente para fazer a investigação, a apuração. Bom, o meu quadro ainda reserva aqui um espaço para tratar de defesa civil, né? Porque quando a gente fala de defesa civil, aí nós temos os corpos de bombeiros militares, também foram citados como polícia, ou melhor, como órgão de segurança pública, não exercendo atividade de polícia preventiva ou atividade de polícia judiciária, mas exercendo a defesa civil. É isso que nós iremos encontrar aqui na descrição dos parágrafos do artigo 144. Muito se discute sobre a atividade das polícias penais, né? Eu já vi parte da doutrina, alguns doutrinadores apontando que seria a ideia de uma polícia, uma polícia repressiva, né? Repressiva, judiciária. Não concordo e me apoio àquela parte da doutrina que entende como polícia administrativa, polícia preventiva, porque a ideia é exercer a atividade de prevenção, né, nos presídios, nos estabelecimentos prisionais, prevenir com que novos crimes, ou que outros crimes, ou que crimes ocorram. Então a ideia é de prevenção. Naquele momento a polícia penal não exerce atividade de polícia judiciária, não exerce investigação, não exerce autuação, exerce nada mais, nada menos do que prevenção, ordem. A ideia de exercer atividades de polícia preventiva. Mas alguns detalhes importantes que nós não podemos deixar de lado. A Polícia Federal, eu preciso entender como um órgão híbrido. Um órgão híbrido. E nós veremos isso a partir de agora. Por que órgão híbrido? Porque nós temos a Polícia Federal competente para exercer tanto atividade de polícia judiciária quanto atividade de polícia preventiva. Vamos lá? Vamos começar a conferir isso aqui? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês anotem tudo isso que está no quadro. Guardou, tá? Porque agora a gente começa a discutir os nossos parágrafos. Vamos ao parágrafo 1º do artigo 144, que nos mostra o seguinte. Vamos lá? A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se... Inciso 1º, olha o que temos aqui, ó. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando... Não, já estou no inciso 2º, né? Desculpa. O segundo já estava até aqui lendo. Inciso 1º, deixa eu começar por esse primeiro aqui, ó. Vamos lá. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige uma repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Gente, cuidado com isso aqui. Quando eu leio apurar infrações penais contra a ordem política e social, nós estamos levando em consideração os crimes contra a ordem política e social. A título de curiosidade, eu muitas vezes gosto de estabelecer gatilhos de lembranças, algumas coisas que o cenário fático nos apresentou, eu posso ter como orientador, inclusive para resolver uma questão, lembrar de algumas coisas numa questão. Não sei se vocês lembram de um episódio em que o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira, né, à época deputado federal, ainda é deputado federal, e vimos o Supremo determinando essa prisão. Muito se discutiu na mídia, muitos juristas discutindo a prisão do Daniel Silveira, que não estava amparada pela Constituição, levando-se em consideração ser ele deputado, e regras de imunidade formal e até mesmo de imunidade material não foram asseguradas naquele contexto. Não vou entrar nesse mérito aqui, só vou dizer que quando daquela prisão, o que pautava, os tipos penais que pautavam todo aquele ambiente, né, os crimes que foram ali anotados
como a autuação do Daniel Silveira, foram crimes apresentados na lei contra a ordem político-social. A lei 7.170 ou 190 de 1983. Agora de cabeça eu não me lembro se 190 ou 170, mas um desses dois valores aí. E é justamente uma lei que apresenta pra gente as condutas que configuram crimes contra a ordem política e social, a apuração e competência da Polícia Federal, que a gente acabou de ler. E diz mais, ou essas mesmas infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Quando leio União, estou falando da administração direta do governo federal, mas ele complementa, e de suas entidades autárquicas, empresas públicas. Então a gente já partiu para o ambiente da administração indireta. Crimes que atentem e sejam praticados em detrimento das entidades autárquicas, das entidades fundacionais, fundações públicas que se equivalem, e as empresas públicas, ainda assim teremos a Polícia Federal competente para apurar, fazer a investigação. Você está percebendo que nesse cenário, nesse contexto, a gente não leu sociedades de economia mista? E eu preciso que você guarde isso, gente. As sociedades de economia mista, quando de crimes praticados em detrimento delas, em prejuízo delas, sociedades de economia mista, entidades da administração indireta do governo federal. Você não tem competência da Polícia Federal para investigar, hein, gente? Anote isso aí. As sociedades de economia mista nos afastam da PF. Arthur, se não vai ser Polícia Federal fazendo essa investigação, essa apuração, essa competência passa a ser de quem? Da Polícia Civil, daquele determinado estado. A gente vai lembrar e entender isso daqui a pouquinho, que as atividades da Polícia Civil, elas serão praticadas por residualidade. Aquilo que não foi determinado para a PF passou a ser da Polícia Civil. Tranquilo, gente? Então, apurar as infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços, interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Um detalhe importante, porque se você está falando que essa repercussão é interestadual, ou seja, ultrapassa a configuração de um estado só, aí já tem que ser Polícia Federal ou internacional, mas aquelas que exijam uma repressão uniforme, ou seja, eu não tenho aqui a possibilidade de verificar a Polícia Civil do Mato Grosso agindo de um jeito, a Polícia Civil de Goiás agindo de outro jeito, a Polícia Civil de São Paulo agindo de um terceiro jeito e a Polícia Civil do Rio de Janeiro de um quarto. Não. Quando há necessidade daquela repressão uniforme, de uma atividade uniforme praticada pelo órgão de segurança pública e que seja crimes de repercussão interestadual, aí a gente já afasta das mãos da Polícia Civil ou das polícias civis. Aqui a gente já tem uma atividade de Polícia Federal. Tamo junto? Tranquilidade? Tá? Então fique esperto. Outro detalhe importante: contravenções penais. Contravenções penais não serão atividade da PF. Tá? Tira a PF em se tratando de contravenção penal. Em se tratando da PF exercendo atividade, a gente está levando em consideração as infrações penais, os crimes propriamente ditos. Tamo junto, mas tendo como amparo toda essa brincadeira aqui. Vamos lá, nosso segundo inciso, agora é aquele que eu queria ler: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos, as respectivas áreas de competência. Gente, é justamente esse detalhe, prevenir e reprimir esses crimes todos citados, que a gente vai ter a Polícia Federal como órgão híbrido. Porque a gente está percebendo nesse momento que, quando atuando na prevenção, exerce atividades de polícia preventiva. Quando atuando na repressão, exerce atividade de polícia judiciária. A Polícia Federal é um órgão de segurança pública híbrido, que exerce as duas atividades. Não dá para dizer ser a Polícia Federal apenas
um órgão de segurança pública que exerce atividades de polícia judiciária ou que exerce atividades de polícia preventiva. Exerce os dois. Ou as duas atividades, tá? E aí é lembrar, quando você voltou daquela sua viagem internacional maravilhosa que você faz, todo ano você faz pelo menos umas 3, né? Sempre que você volta, você passa ali por aquela alfândega e tá lá no finalzinho, né, do corredor, a galera da Polícia Federal com a galera da Receita Federal, trabalhando conjuntamente. Por quê? Justamente por conta do que você está lendo aqui nesse inciso segundo: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária. Ou seja, a Polícia Federal, e em regra geral, nesse caso, exerce atividade de polícia preventiva, ela vai atuar sem prejuízo da atividade da Receita. Sem atividade da ação fazendária do Estado. E quando digo Estado, digo poder público como um todo. Tranquilo? Beleza? Então guarda isso, hein, gente? E temos mais, terceiro inciso, olha aqui, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então a gente percebe, verifica aqui a Polícia Federal atuando nos portos, a Polícia Federal atuando nos aeroportos, atuando nas fronteiras, a Polícia Federal exercendo, né, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Temos mais, quarto item, quarto inciso: exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Gente, aqui eu preciso que você tome um cuidado danado. Preste atenção. A Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. E quando você lê a PF exercendo com exclusividade essas funções de polícia judiciária da União, você está levando em consideração, dentre os órgãos de segurança pública, que temos PF, PRF, PFF, as polícias civis, as polícias militares, as polícias penais, os corpos de bombeiros militares. Dentre os órgãos de segurança pública, quem exerce essa atividade de polícia judiciária da União, de apurar os crimes que são de competência da União, aí você tem a PF fazendo isso, com exclusividade. Agora, cuidado, gente, uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, pode exercer investigação, pode investigar crimes que são de competência da PF? Toma cuidado, leia o inciso 4º, mas também lembre-se desse esquema para me responder. Você acha que uma comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara dos Deputados ou instaurada no Senado Federal teria a oportunidade de investigar crimes que são de competência da Polícia Federal, gente? Sim ou não? A resposta é sim, claro. Assim como o Ministério Público também pode investigar crimes que são de competência da Polícia Federal. Ué, Tom, mas não está escrito com exclusividade? Que a PF fará isso com exclusividade? Você tem que entender que essa exclusividade é levando em consideração os órgãos de segurança pública. Dentre os órgãos de segurança pública, esse tipo de atribuição, esse tipo de atividade não pode ser exercida pela Polícia Civil, não pode ser exercida por Polícia Penal, não pode ser exercida pela Polícia Rodoviária Federal. Dentre os órgãos de segurança pública, quem exerce essa atividade com exclusividade é a PF. Mas uma CPI é legislativo, não é órgão de segurança pública. O MP também é uma instituição independente, desvinculada dos poderes, desvinculada do presidente, do poder executivo, não é órgão de segurança pública. Dentre os órgãos de segurança pública, só a PF faz. Mas isso não afasta a possibilidade de uma CPI fazer ou do próprio MP fazer. Não estamos tratando de órgãos de segurança pública. Então tome cuidado. Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha,
a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né, conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de 50 reais. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.